Nem sempre a gente para poder meditar nas Escrituras e ficar tentando descobrir os mistérios, tentando descobrir os enigmas da Bíblia. Às vezes a gente para apenas para poder meditar em si mesmo, parar para poder refletir na vida, nos nossos erros, nos nossos acertos, aonde precisamos melhorar, aonde precisamos aperfeiçoar, quando agradamos a Deus, quando desagradamos a Deus. Refletir sobre nós, meditar sobre mim, meditar sobre a minha vida. E Paulo, certa vez, ele fez isso. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9 e 10, ele vai dizer assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo estava meditando nas suas fraquezas, nas suas limitações, nos seus momentos de angústia. Paulo estava meditando em tudo aquilo que o deixava como alguém, um servo que precisa de Deus desesperadamente. Paulo precisava de Deus desesperadamente. E ele fala: eu estou fraco. Eu estou fraco. Eu tenho fraquezas. Eu sinto angústia. Eu sinto que tenho limitações. Um apóstolo fazendo uma reflexão e uma oração a Deus sobre de fato quem Ele é. Sem máscaras, sem câmeras, sem plateia, sem público, sem microfone, sem multidão. Era ele e Deus. Sou eu e Deus. Eu e as minhas fraquezas, eu e as minhas limitações, eu e as minhas angústias, eu e as minhas necessidades. E como Paulo, às vezes nós nos colocamos também diante dele, esses momentos de limitações. Estamos debilitados diante dele. Às vezes olhamos para Jesus e vemos um homem tão distante da nossa realidade. Às vezes olhamos para um homem de Deus e pensamos: nossa, como que eu vou chegar a essa dimensão? Como que eu vou alcançar o que para mim hoje é inalcançável?
olha as minhas fraquezas, olha os meus erros, os meus pecados. Olha quanta coisa eu preciso mudar. Eu olho para mim e vejo alguém tão distante do ideal. Às vezes penso até que não sou salvo. Quantas vezes todos nós já passamos por isso? Pelaquela crise existencial de ser um filho de Deus ou não. Com certeza, o apóstolo Paulo estava colocando diante de Deus as suas inquietações ali, naquele momento. E conhecedor que ele era do poder de Deus, da magnificência, da glória, da misericórdia de Deus, ele diz: a minha graça te basta. A minha graça, Paulo, a minha graça, não é você. Isso não tem a ver se você é bom, se você é perfeito, se você é um camarada que consegue ser o exemplo em tudo. Tem a ver com a minha graça. Tem a ver com o meu favor imerecido. Porque o meu poder, Paulo, o meu poder, ele não vai aperfeiçoar aquilo que já está aperfeiçoado. Ele precisa aperfeiçoar a sua fraqueza. Deixa a minha graça alcançar a sua fraqueza. A minha graça já é suficiente, Paulo. A minha graça é suficiente na tua vida. Deixa a minha graça alcançar a tua fraqueza. E na medida em que ele permitisse que a graça de Deus viesse a manifestar na sua carne aquilo que antes era fraqueza, iria se tornar forte. Como que eu posso compreender a graça de Deus, a força de Deus, a magnificência de Deus, o poder de Deus, se eu reconhecer a minha fraqueza? Só reconhece o poder de Deus, só reconhece a magnificência de Deus, a graça de Deus, aquele que experimentou o inverso, aquele que experimentou a fraqueza. Porque é reconhecer das minhas fraquezas é que eu vejo aonde se aperfeiçoou o poder de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa onde tem que se aperfeiçoar. Ele se apresenta onde tem que se apresentar. E ele aparece aonde eu permito que ele apareça. Então, para que a graça que me basta venha a aperfeiçoar a minha fraqueza, eu preciso primeiro colocar diante dele as minhas necessidades. E ele, quando o apóstolo Paulo fala isso, quando ele diz: eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus, o que ele está dizendo é que, como homem, poderia saber que é fraco e mortal pela sua própria natureza, que já é caída. Mas, ao mesmo tempo, ele experimenta também o poder de Deus, que é poderoso, glorioso e imortal. E como que ele experimenta esse poder de Deus? Como que ele experimenta essa glória de Deus? Na medida que ele aprende a ter paciência e que a fraqueza não é algo maléfico, mas é uma oportunidade
para que ele tenha ciência de que sem Jesus ele nada pode fazer. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Ele se gloriará da fraqueza, porque é na fraqueza que ele reconhece aquele em que a graça de Deus basta na vida dele. E ele percebe, o homem passa a perceber que não é por causa dele, não é por causa do homem, não é por causa de mim. Isso não tem a ver comigo. Isso tem a ver com a graça dele. Então, me deixa me gloriar nas minhas fraquezas, porque isso não é de mim. É a graça de Deus que vai me ajudar a eu me libertar de mim mesmo. Isso é importante, porque quando eu faço isso, eu reconheço que eu sou uma pessoa, que eu preciso de Deus, eu careço de Deus. Sem Deus eu nada posso fazer. É Ele, por Ele e para Ele. É por causa dele e mais ninguém. Isso é reconhecer a minha natureza e aprender a viver a graça de Deus. E nunca se esquecer que a minha natureza é fraca. E é nessa natureza fraca que o poder de Deus se aperfeiçoa. É como se Deus estivesse dizendo para Paulo: Paulo, eu sei disso. Você está assim, assim, assado, porque você é um homem. É um homem natural. Isso é normal. O que vai fazer você vencer é a minha graça. É o meu poder se aperfeiçoando na sua fraqueza. Você faz parte de milhares de vasos de barro que também sente as mesmas fraquezas, as mesmas angústias, às vezes o mesmo desespero. E o que vai fazer você vencer? É a minha graça. E isso para que você não venha se soberbecer, não venha crescer o orgulho, a vaidade, a ingratidão, a rebelião, presumindo, achando que se você melhorou alguma coisa, isso veio de você. Isso não veio de você. Isso é a graça de Deus. Um homem natural não consegue enxergar essas coisas. Se ele melhora, ele diz que foi por causa dele. E somente por causa dele. Um homem tem, sim, uma participação nisso. Porque ele precisa reconhecer e deixar Deus agir. Essa é a participação do homem. Deixar Deus agir. Permitir que Deus venha agir na vida dele. Essa é a participação do homem. E na medida que ele abre o caminho para Deus agir, que foi o que Paulo fez, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E através dessa lição, o homem consegue compreender a sua condição e dedicar, conferir, apontar a glória a quem é devida, que é a Deus. Ele mostrará então, através dessa atitude, que por mais que ele tenha fraqueza, o amor de Deus sempre será abundante na sua vida e o seu segundo estado será melhor do que o do primeiro.
porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas quem despreza a sua fraqueza, também despreza o poder de Deus, porque Deus resiste aos soberbos. Então que esse mesmo Deus que tem o poder de vivificar as nossas vidas, Ele possa nos aperfeiçoar a cada dia no amor dEle. Não só nos dias de hoje, mas também até aos dias do reino. Amém.